falar de economia um pouco, é prévia do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, já vive uma previsão de recessão, baque no segundo trimestre de 2020, segundo o Banco Central, é de quase 11%, como no primeiro semestre também foi de queda, no geral, no acumulado dos 6 primeiros meses. Tecnicamente, Fenelon Rocha, está instalada a recessão no nosso país. Só não está instalada oficialmente porque esse indicador é uma prévia, mas é como você disse, 2 trimestres seguidos os economistas já passam a considerar uma recessão instalada. O primeiro trimestre a gente já tem oficialmente os dados do IBGE, foi uma queda de 1,5%. Essa é a primeira coluninha vermelha que tem. 1,5% foi a queda no primeiro trimestre do ano 2000. No segundo trimestre, a gente tem uma previsão de queda, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, chamado IBC-BR, que é de 10,9%. Se você quiser mais preciso, 10,94%. Isso quebra aquela sequência de dados positivos do ano passado, dos 4 trimestres do ano passado, positivo. Então, quando o IBGE confirmar em setembro esses números, a gente vai ter oficialmente uma recessão instalada, mas ninguém duvida que esse segundo trimestre vai ser efetivamente negativo. A gente tem ainda assim, Nádia, uma série de dúvidas sobre o que vai acontecer efetivamente com a economia aqui no Brasil. Aqui esses dados mostram várias expectativas para o PIB deste ano. E essas expectativas são muito diferentes, às vezes o dobro de uma para outra. Por exemplo, o mercado financeiro, segundo o Boletim Focus, tem uma expectativa de uma queda de 5,6%. Quando a gente vai para o dado do Ministério da Economia, a queda projetada é de 4,7% no ano. O Banco Mundial já aponta uma queda de 8%. E o Fundo Monetário Internacional, veja bem, é quase o dobro daquela projeção do Ministério da Economia, 9,1%. Que a gente vai ter um ano no vermelho, isso já é praticamente certo, Nádia. Mas a gente tem tido algumas reações nos últimos momentos, por exemplo, o desempenho do comércio já apurado em junho, com um crescimento bastante expressivo, que permite que se sonhe que a queda não seja tão acentuada. Seja como for, vamos ficar na expectativa para ver o desempenho, particularmente de comércio, indústria e serviço, que ainda não reagiu de forma adequada, para a gente saber o tamanho do tombo que a gente vai ter este ano, Nádia. Uma realidade financeira e econômica vivida por absolutamente todo o planeta. Todos os países nesse ano de 2020 certamente vão registrar ao final do ano dificuldades financeiras e econômicas.